Roberto Rodrigues nasceu em Cordeirópolis, interior paulista, em 12 de agosto de 1942. Tem 82 anos. É engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, a ESALC. Foi professor do Departamento de Economia Rural da Unesp e também recebeu da Universidade Estadual Paulista o título de doutor honoris causa. Com grande trajetória na academia e no agronegócio, integrou organizações nacionais e internacionais e foi presidente do Conselho do Agronegócio da Fiesp. Roberto Rodrigues também esteve à frente da presidência da Associação Brasileira do Agronegócio e da Sociedade Rural Brasileira. Foi secretário de Agricultura e do Abastecimento do Estado de São Paulo entre 93 e 94 e ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento entre 2003 e 2006. Roberto Rodrigues foi um dos 3 ministros escolhidos pela pasta para receber o prêmio do Centenário do Ministério. Autor de 10 livros, tem diversos trabalhos publicados no Brasil e no exterior. É professor emérito da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, e embaixador especial para o cooperativismo da FAO, a Agência da ONU para a Alimentação e Agricultura, que lidera esforços para erradicar a fome e melhorar a segurança alimentar no mundo. Olá, começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado, com informação de qualidade e interesse da população. O programa de hoje tem edição especial. 2025 marca os 190 anos da Assembleia Legislativa de São Paulo, um dos pilares fundamentais da nossa democracia brasileira. E se a Lesp é reconhecida pelo pioneirismo, o nosso convidado especial também é. E também é por quê? Por toda a sua trajetória profissional por unir o agro, a sustentabilidade e o cooperativismo. Temos o imenso prazer de receber o professor Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura. Muito obrigada pela sua presença, professor. Renata, eu que agradeço pela oportunidade. E me acompanha no programa de hoje o jornalista amigo Guga Mendonça, aqui da Rede Alesp. Vamos nessa parceria, Guga? Vamos nessa. Uma saudação ao professor. Obrigado, Guga. Professor, o senhor já recebeu inúmeras homenagens no exterior, no Brasil, inclusive aqui na Alesp, com o colar de honra ao mérito legislativo, a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vamos acompanhar um pouquinho como foi esse momento. Okay. É um modelo de brasileiro, um modelo de cidadão, um modelo de agricultor, uma pessoa fantástica. Foi um extraordinário secretário da Agricultura de São Paulo, presidente da UCESP, a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, foi representante da FAO no mundo e foi um grande ministro da Agricultura no primeiro governo do presidente Lula. Então, um motivo de justíssimo, uma homenagem justíssima, merece. Eu me sinto profundamente honrado, emocionado e injustiçado, porque acho que é muita coisa para mim. Não mereço essa homenagem, mas a recebo com muita honra, muita alegria e com muita gratidão pela Alesp, pelo que está fazendo por mim. Eu não mereço isso, mas vou fazer para merecer sempre. Injustiçado não, professor. Como é que é isso? A Alesp fazendo parte da sua vida e o senhor recebendo essa maior honraria aqui da nossa casa. Injustiçado no sentido divertido, né, Renata? Eu acho que é uma honraria muito grande para o tamanho que eu tenho. Então, por isso que eu acho que a Alesp foi foi uma homenagem extra em relação ao que eu mereço. Mas eu fiquei muito honrado com isso. E o que significa hoje, aos 82 anos, estar à frente de vários projetos super importantes envolvendo o agronegócio, o cooperativismo e a sustentabilidade, não só aqui no Brasil, mas também no mundo? Renata, como você mesmo disse, a minha vida foi ligada à agricultura, ao cooperativismo inteirinha, né? Eu tinha a expectativa de ter uma velhice mais tranquila em relação a esse assunto, até porque hoje sou professor emérito da FGV, depois de 32 anos dando aula na Jabuticabal, mais quase 20 anos na Getúlio Vargas. Professor emérito, eu tenho muitas obrigações e responsabilidades.
mas iam vendo alguns projetos interessantes. Mas, de repente, apareceram desafios muito grandes e eu resolvi assumi-los. O que representa isso para mim? Representa uma necessidade de ficar nativo. Eu aprendi muito cedo um ditado interessante: quem não anda, desanda. Então eu não quero desandar, quero andar. E trabalhar sempre por isso em que eu acredito. O Brasil pode e deve ser o campeão mundial da segurança alimentar. Tem as condições para isso. Mas é preciso que a gente crie uma estratégia para que essa coisa aconteça e o potencial vire realidade. É nisso que eu estou metido daqui para frente. Guga Mendonça. Professor, eu acho que a gente pode, o senhor é professor, ser bem didático para o nosso espectador, explicar, né, os principais pilares da segurança alimentar, né, e como a gente aplica isso no cenário brasileiro hoje, principalmente no estado de São Paulo. Guga, você me dá uma oportunidade de fazer uma abertura um pouco maior na resposta a essa pergunta. Eu tenho insistido muito que o mundo vive hoje assombrado por 4 modernos cavaleiros do apocalipse, que são insegurança alimentar, transição energética, mudanças climáticas e desigualdade social. Esses 4 fantasmas correm pelo mundo todo num momento, Guga, em que as grandes instituições multilaterais, como a ONU, a FAO, a OMS, perderam protagonismo. Hoje, um país invade o outro, não acontece nada. Tem uma eleição faz no país, não acontece nada. Hoje as coisas perderam regras, perderam consistência. E por isso é que esses 4 fantasmas estão crescendo, ameaçando a paz e a democracia no mundo inteiro. E é preciso combatê-los. Bom, aí agora entra na tua pergunta, fiz esse prólogo para entrar na tua pergunta. Eu tenho o convencimento de que garantir segurança alimentar, garantir uma energia renovável e limpa, cuidando do clima e gerando empregos e riqueza, acabando, portanto, com os 4 fantasmas do apocalipse, será feito pelo agronegócio tropical do planeta. Aquela faixa tropical que atinge a América Latina inteirinha, toda a África subsaariana e parte da Ásia também. Por quê? Porque é nesse território tropical tem terra para aumentar a produção e a tecnologia é ainda muito baixa, muito pequena, o nível pode crescer muito nas duas questões. Óbvio que vai crescer no hemisfério norte pouco também, mas a explosão de crescimento vai ser nessa faixa tropical do planeta. E nessa faixa, o Brasil tem um protagonismo central. Por quê? Porque é o único país do mundo tropical e do mundo inteiro que desenvolveu uma tecnologia tropical sustentável que permite ampliar a produção sem desmatamento ilegal, sem fazer nenhum crime que seja hoje previsto pelas leis brasileiras. Nós temos uma condição técnica espetacular. Imagine só, os números são impressionantes. Do Plano Collor, 1990 até hoje, 35 anos, por exemplo, a área plantada com grãos cresceu 115%. E a produção, 347%. Perdão, 437%, 4 vezes mais. Então, isso o que é? Produtividade por hectare. Tecnologia que foi incorporada pelo agricultor brasileiro, gerada aqui no Brasil por nossa sorte de pesquisa e aplicada dessa forma. E essa tecnologia pode ser replicada na África, em toda a América Latina, toda a África subsaariana e também na parte da Ásia, que tem savana, que é o clima muito parecido com o nosso cerrado, que foi onde a coisa se desenvolveu no Brasil. Então, nós temos na área de alimentos essa condição espetacular. Energia, nós temos a agroenergia. Hoje, a matriz energética brasileira tem 50% renovável. Metade é renovável, do mundo é 15%. Agora, desses 50% que o Brasil tem renovável, metade vem da agricultura. É etanol de milho e de cana-de-açúcar, é biodiesel de cereais, é cogeração de energia elétrica, é biometano, é lenha, tudo isso é agricultura. Então a agricultura tropical também contribuirá forçosamente, já está contribuindo para uma matriz energética mais limpa. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, graças ao etanol e ao biodiesel, tem muito menos problemas pulmonares que as grandes cidades do mundo inteirinho. Então, essas duas questões, alimento e energia, o Brasil mostra com a revelia, com enorme quantidade de dados e números importantes. Por exemplo, a questão energética. O etanol de cana emite apenas 10% do CO2 que a gasolina emite. Portanto, energia limpa mesmo e que sequestra carbono na atmosfera.
Mudanças climáticas é o quarto fantasma. Nós temos a tecnologia tropical que combate as mudanças climáticas, reduzindo a emissão de gases de efeito de estufa e, portanto, sequestrando carbono e outros elementos negativos da atmosfera. E tudo isso gerando emprego, riqueza e renda, portanto, acabando também diminuindo a questão da desigualdade social. Então, o que nós precisamos fazer agora, e agora entra na tua pergunta, na resposta, nós precisamos ter uma estratégia para isso, Guga. Uma estratégia que contemple logística e infraestrutura. O Brasil foi, a partir dos anos 70, quando foi criada a Embrapa para o Centro-Oeste, conquistou o Centro-Oeste, que era uma terra que ninguém queria. Eu ouvia dos líderes agrícolas daquele tempo, Cerrado, nem herdado e nem dado. Ninguém queria Cerrado porque a terra era ruim, era estéril, não fixava umidade nem matéria orgânica. Nós conquistamos Cerrado com a Embrapa e o agrônomo de Campinas e fomos para lá. Mas a estrada não foi, o trem não foi, o armazém não foi, o porto não foi. Então essa questão hoje limita muito a nossa condição competitiva. Primeira coisa, então, é infraestrutura logística. Segunda questão, acordos comerciais. Pra você ter uma ideia, com o desmanche das organizações multilaterais, com a OMC, que é quem cuida do comércio do mundo, houve um esfriamento dos controles comerciais do planeta. De modo que 40% hoje do negócio mundial de agricultura se dá em acordos multilaterais ou bilaterais. Dois países ou grupo de países fazem um acordo para quê? Para aumentar o comércio entre eles. Aumentar o comércio para quê? Emprego, riqueza, renda. Então, nós temos que fazer acordos comerciais com grandes países consumidores, como a China, a Índia. Agora, com essa confusão que o Trump colocou no mundo, é muito provável, Renata, que a gente faça um acordo União Europeia e Mercosul, que está pendurado há tantos anos, mas pode ser que agora interesse a União Europeia fazer esse acordo. Então, acordos comerciais são centrais para nós. Um terceiro ponto é uma política agrícola que garanta a renda à atividade rural. O mundo inteiro tem política agrícola protecionista para o produtor rural. Por quê? Porque segurança alimentar é uma questão central para a estabilidade política e social de um país. Um país com fome derruba o governo. Então, todos os países do mundo buscam garantir alimentos às suas populações para ter estabilidade política e social. Então, nós precisamos ter uma política pública que garanta também no Brasil a estabilidade produtiva. E aí, o seguro rural é central. Eu criei o seguro rural com o ministro da Agricultura em 2013. A primeira coisa que eu fiz foi criar o seguro rural em 2013. Até hoje, já 12 anos depois, nem 10% da área brasileira é assegurado, porque o governo federal não faz a parte dele na subvenção ao prêmio. O seguro rural tem duas garantias fundamentais. Primeiro, nenhuma seguradora vai dar seguro para o produtor rural que não tenha tecnologia. Então, o seguro patrocina o aumento da tecnologia. E segundo, com o seguro rural, os bancos privados dão dinheiro para a agricultura, não precisa banco oficial dar dinheiro. Então, se cria um sistema de crédito muito mais sólido, muito mais estável para todo mundo. Então, infraestrutura logística, política de renda e a questão dos acordos comerciais. Quarto ponto, tecnologia. Aqui, uma questão central, Renata e Guga. O que o Brasil fez a partir da criação da Embrapa, em 1973, pelo ministro Ciro de Lima, por José Pastor e Eliseu Alves, três grandes criadores da Embrapa, foi o milagre da transformação da tecnologia que nós tínhamos em uma tecnologia tropical, sustentável, né? Até então, nós tínhamos órgãos de pesquisa maravilhosos. O agrônomo de Campinas, por exemplo, é o farol da tecnologia brasileira. Mas a Embrapa tropicalizou a pesquisa e nós temos a grande virada, o grande salto que a gente usa de produtividade. Isso não pode parar, não pode parar. Precisa investir em tecnologia, no nível estadual, no agronômico, no biológico, no pesca, nos órgãos de pesquisa da Secretaria de Agricultura que tem que ser preservados com valorização do cientista, do pesquisador. Não há futuro no país sem ciência, mas não há ciência sem cientista que possa trabalhar adequadamente. Então, nós temos que cuidar do cientista de São Paulo e a Embrapa no nível nacional. Então, a tecnologia é o quarto ponto. Reiterando, estrutura logística, acordos comerciais, política de renda, tecnologia. E o quinto, é a base de tudo, sustentabilidade. Sustentabilidade é o papel de embrulho desse pacote que permite ao Brasil ser o protagonista central no avanço do cinturão tropical do planeta para assassinar
os cavaleiros do Apocalipse e, portanto, garantir paz e democracia no mundo inteiro. Esse é o desafio que o Brasil tem que se desenvolver. Professor Roberto, por favor, pode tomar uma aguinha. Obrigado. Por favor, fique à vontade. O que eu pergunto ao senhor, pegando já a base na sua resposta, quando o senhor fala dos acordos comerciais, o senhor citou o presidente norte-americano Trump. Hoje, passados 2 meses, já dá para fazer um balanço de que forma isso afeta o agro, a tecnologia brasileira? O que o senhor pode falar e passar isso para todo o nosso público? Renata, o balanço é o mesmo em todo lugar. Incerteza, dúvida. Ninguém sabe o que vai acontecer. Esses dias mesmos passados, agora, surgiu a notícia que haveria um acordo entre a China e os Estados Unidos, um acordo comercial que reduziria as tarifas colocadas pelos americanos e pelos chineses em contrapartida. Mas ninguém sabe qual é o tamanho disso, quanto tempo vai durar. Então, é uma incerteza muito grande. O que eu posso dizer para você, que é uma coisa reiterada por todos os analistas, é que as ações do presidente Trump criaram uma confusão global de caráter geopolítico e comercial. Tão grande, que surge a possibilidade concreta de que novos blocos de países se organizem, tendo em vista a garantia de alimentos, energia, etc. Paz. E isso pode ser uma grande oportunidade para o Brasil, na tua pergunta. O que pode acontecer para nós? Pode ter uma grande oportunidade. Que se surgirem novos blocos, por exemplo, a União Europeia se compor com o Mercosul, é uma oportunidade para nós. Se a China comprar mais do Brasil, é uma oportunidade para nós. Se a Índia, um país gigantesco com o qual temos muito pouco comércio, passar a ser um mercado, melhor para nós. Se o Oriente Médio, os países árabes passarem a comprar, melhor para nós. Então temos muitas oportunidades, mas temos que trabalhar cada uma delas. Nenhuma delas está dada para ele, tem que ser conquistada. Por isso que aqueles pontos conversados anteriormente sobre a estratégia contemplam o acordo comercial como uma base central do processo. Então nós precisamos trabalhar cada vez mais com vigor em busca de mercados formais, permanentes, com acordo comercial. Um exemplo concreto. A China é hoje nosso grande mercado. Imagine você, que coisa interessante. No ano 2000, o Brasil exportava 20 bilhões de dólares do agronegócio, 20 bilhões de dólares do agronegócio. E a China era 2,7% desse mercado, 2,7%. Nada. O ano passado, 2024, nós exportamos 165 bilhões de dólares, 8 vezes mais do que 23 anos, 24 anos antes. Mas a China já era 30% do nosso mercado. Então o crescimento é exponencial. Agora, mas depender muito da China, não é perigoso? Mas a China também depende da gente. Então, tem que ter um acordo comercial com a China, de tal forma que esse mercado se consolide de maneira permanente. Você não fique com riscos de perder o mercado por circunstâncias quaisquer, como a briga entre China e Estados Unidos, que eventualmente se arrume num acordo comercial entre eles. Então, temos que ter garantias de mercados. Agora, ainda dentro desse assunto, professor, eu acho que, de repente, né, um não acordo entre China e Estados Unidos pode gerar oportunidades para o Brasil? Como é que você analisa esse cenário especificamente? Pois é, vamos analisar o processo historicamente. No primeiro mandato do presidente Trump, houve uma primeira guerra, entre aspas, comercial entre Estados Unidos e China. E essa guerra representou para nós uma grande vitória, que a China passou a importar da gente muito mais do que importava antes. Importava dos Estados Unidos, passou a importar de nós. Grãos, soja, milho, carnes, café, cresceu muito a exportação para a China. Os números mostram isso com clareza. Se esse mal-estar continuar, podemos continuar a crescer. Não acho mais, Gu, vamos crescer do mesmo tamanho que crescemos nos anos anteriores, porque já conquistamos o mercado muito grande. Mas vamos crescer em relação à China. Acho mais importante olhar outros países asiáticos, como a Índia particularmente. Mas na hipótese de que haja um acordo entre Estados Unidos e China, não vejo nenhuma vantagem para nós. Não quer dizer que vão perder mercados, mas seguramente não vai ter aumento de mercado. O Instituto Agronômico de Campinas foi criado por Dom Pedro, que o senhor falou, né? Exatamente. Que fica lá grande estadista. É estadual. Só que, ultimamente, nas últimas décadas, ele vem passando por uma falência dia após dia. E o senhor disse que ficou surpreso quando, acho que na última semana, na AgriShow,
o secretário da Agricultura, Guilherme Piá, e também o governador Tarcísio de Freitas, o citaram e falaram que vão dar uma remodelada, aí vão investir no... E o que significa esse instituto? Renata, você toca num ponto central. Aliás, já passamos lentamente por ele. Não há futuro para um país sem ciência. Não há ciência sem cientista. O que aconteceu no Brasil, no estado de São Paulo particularmente, foi um certo desleixo em relação aos cientistas, especialmente os pesquisadores dos órgãos de pesquisa, como agronômico, biológico, pesca, história, economia agrícola, e órgãos que não são... De 20, 30 anos atrás. 20, 30 anos atrás. Isso foi relaxando, de tal forma que o salário do pescador hoje é uma coisa humilhante. O senhor não pode trabalhar em pesca, ele tem que fazer outro bico para poder gerar sobrevivência para ele mesmo. Isso foi apresentado a todos os governadores nos últimos 20 ou 30 anos, nada foi feito. As legislações não foram contempladas. Mas o governador Tarcísio de Freitas concordou com o tema, assim, com o secretário Piá, e prometeu fazer uma reestruturação da carreira de pescador em São Paulo, contemplando os pescadores com salário adequado, e mais do que salário, condições de trabalho adequadas, né? Foi uma maravilha, ele anunciou na AgriShow, ficamos todos muito felizes. Quando o projeto de lei veio à tona, ficou claro que quem o preparou não contemplou nada disso que havia sido prometido pelo secretário, pelo governador, e que nós desejávamos há tanto tempo. E a Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu um projeto que não resolve o problema dos pesquisadores, ao contrário, o complica. De modo que, mas agora eu tenho conversado com o secretário e tenho dele a promessa, o governador já está ciente desse assunto, vai rever o projeto e vai retomar esse ideário, dar às pesquisas de São Paulo, aos cientistas paulistas, uma condição de sobrevivência econômica e qualidade de vida para que possa dedicar à formulação da pesquisa pública em condições adequadas. Para que as multinacionais não levem esses pesquisadores, né? Já estão levando, na verdade. E a própria Embrapa leva também, né? Então não podemos esvaziar aquilo que foi o começo. Você falou muito bem, Dom Pedro II, que era um estadista, entendeu a necessidade da pesquisa e criou o agronômico. E outros órgãos de pesquisa também. Então nós não podemos perder essa história central da formação da agricultura brasileira tropical, perdendo cientistas tão importantes para a nossa tecnologia. Agora o senhor falou dos cientistas, né? A gente sabe que São Paulo é referência, né, quando se fala em pesquisa, mas eu queria um cenário hoje do Brasil em relação às pesquisas. O senhor citou a Embrapa, mas tem mais alguns trabalhos interessantes. Como é que o senhor analisa essa questão? Olha, Guga, essa é a pergunta interessante sua, porque dá uma visão nacional. A verdade é que existem estudos de pesquisa no Brasil inteirinho. No Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, na Bahia, no Pará. Nós temos estudos de pesquisa estaduais bons trabalhando, mas todos eles com poucos recursos. Todo mundo sofrendo com poucos recursos. Eu acho que é uma visão um pouco errada de governos estaduais, que a pesquisa, Guga, demora para florescer, para trazer resultados. E os políticos querem resultados imediatos. Então, põe dinheiro naquilo que aparece primeiro, né? Asfaltamento de uma rua, fazer uma praça bonita. Quando a pesquisa é a base do processo de desenvolvimento do país. Então, o que está acontecendo é que o setor privado, as multinacionais, estão investindo em pesquisa, com um grande resultado. Ótimo para todos nós, porque também ajuda a ter posições. Só que o setor privado tem uma característica natural. Ele investe onde tem lucro. Então, a investir em pesquisa tem grandes áreas, como soja, milho, cana-de-açúcar, pecuária, algodão, porque o investimento de pesquisa vai ter resultado, vai ter retorno no que ele fez. Mas ninguém investe em beterraba, ninguém investe em alface, ninguém investe em gergelim, que são produtos da agricultura familiar. Por isso que é fundamental que exista a pesquisa pública, para dar espaço ao pequeno produtor em frutas, hortícolas, produtos energéticos, para crescer também adequadamente. Então é fundamental que a pesquisa pública seja desenvolvida. Em outras palavras, é fundamental que o pesquisador público seja remunerado e haja recursos para que a pesquisa seja desenvolvida. Então, nesse cenário um pouco negativo da pesquisa pública, surgiu uma luz interessante agora, Guga. A CNA, que é a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, que é o órgão máximo de representação dos produtores rurais brasileiros, decidiu criar um fundo de apoio à pesquisa.
presidente da CNA, João Martins, um baiano, produtor rural, competente, democrático, resolveu criar um fundo, colocando à disposição de fundo 100 milhões de reais por ano, que é um importante acréscimo à pesquisa pública financiada pelo setor privado. Há muita confusão. Isso aí quer dizer que o setor privado comprou a pesquisa pública, comprou a Embrapa, comprou... Não, não comprou nada. Vai ajudar as instituições a crescerem e a se fortalecerem, financiando a pesquisa que eles fazem de maneira consistente. E esse fundo, o presidente da CNA espera que tenha contribuição das instituições. Eu já conversei, por exemplo, com o presidente da OCB, Márcio de Freitas, que também vai colocar recurso nesse fundo. E outros órgãos de representação privada, na área de soja, de grãos, de carne, vão contribuir também com esse fundo. Olha que eu espero que esse fundo, que é uma inovação no Brasil, uma coisa nova no Brasil, faça um papel que eu considero essencial, Guga. A pesquisa pública, feita pelos pesquisadores da Embrapa, da etc., é uma pesquisa que o governo paga, mas nós, produtores rurais, somos beneficiários dela. Eu sempre defendi a tese de que nós tínhamos que pagar uma parte dessa pesquisa. Nunca consegui fazer essa coisa acontecer, mas agora, com essa nova criação da CNA, o setor privado vai ajudar a bancar a pesquisa e melhorar, portanto, o estado da arte da ciência brasileira. Importante para todos isso, né? Desenvolvimento da pesquisa. Eu acho que isso muda, vou usar a expressão forte, muda para muito melhor todo o projeto de financiamento da ciência agrária no Brasil. Podemos ter evolução, então, à frente. A esperança eu é espero essa. que sim, até porque eu não queria falar sobre mim, mas eu defendo essa tese há tantos anos que o presidente da CNA condicionou a criação desse fundo ao fato de eu... Ser presidente. Assumir... Gerenciador. Então eu estou já numa fase final de construção, vou construir um fundo de apoio à pesquisa, que não vai ficar na CNA, vai ficar aqui em São Paulo mesmo, vai ser sediado aqui em São Paulo, mas nós vamos criar um grupo de cientistas que vão analisar quais as questões fundamentais para que a agricultura seja contemplada, e a pecuária também seja contemplada, e a floresta, e tudo, enfim, ligado ao agronegócio, seja contemplado com recurso para pesquisa adequado. Para a Embrapa, para a agronômica, para a universidade, para quem estiver fazendo a pesquisa mais moderna no Brasil. E como é que é se cercar de títulos como o senhor para estar gerenciando e sustentando esse fundo? Que esse é um desafio para 2025, como o senhor disse no começo. Mas 2025 adiante, né, Renata? Tem outro depois. O outro a gente só fala depois, foi só um spoiler, mas a gente só fala depois. É um desafio para os próximos anos. Você falou uma palavra aí que eu sublinhei aqui na minha cabeça. Se cercar. O desafio é cercar-se de gente melhor que a gente. Eu estou procurando cientistas mais jovens, mais competentes, melhores do que eu, para poder dar a esse fundo uma competência adequada. Sem gente boa, não existe progresso. Então, eu pretendo, com esse fundo, me cercar do melhor número possível dos melhores cabeças da ciência brasileira para dar competência a esse processo que a CNA desenvolveu. E é difícil encontrar esses expoentes? Não. O Brasil está cheio de gente boa. No Brasil todo? No Brasil todo. Gente desanimada, gente triste, porque não é reconhecida, seu trabalho não é reconhecido, não é remunerado, não tem chance de progredir, mas está cheio de gente boa, maravilhosa. Vai ser uma coisa até agradável encontrar uma equipe de altíssimo nível para tocar esse fundo. Eu serei, de longe, o pior de todos eles. Mas vou dar sequência ouvindo sempre os melhores. Nós vamos para o intervalo rapidinho, mas eu vou pedir para o Guga dar um spoiler da pergunta. O senhor só vai responder depois. Quero aproveitar no início do segundo bloco para o senhor contar um pouquinho da história e da sua participação na AgriShow, uma das maiores feiras do mundo no setor. A gente vai começar com isso, né, Renata? Com certeza. Conexão Paulista recebe hoje o professor Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura. Hora de fazer um intervalo rapidinho. Voltamos já já. Fique com a gente.
O Conexão Paulista está de volta com o nosso convidado especial, professor Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura. Professor, agradeço mais uma vez a sua participação aqui na Rede Alesp, no nosso Conexão. Eu que agradeço. O Guga deu um spoiler, agora queremos a resposta. Guga, por favor, repita a pergunta. Professor, eu quero que o senhor conte um pouco da história da AgriShow, uma das maiores feiras do mundo no setor, né? Que hoje acontece em Ribeirão Preto. Recentemente aconteceu mais uma edição e o senhor tem muita história para contar em relação à AgriShow, então gostaria que o senhor dividisse isso com o nosso telespectador. Eu agradeço por essa pergunta e pela oportunidade. De fato, a história não está na AgriShow. Eu era presidente da OCB em final de mandato em 1991. Faltavam 2 meses para eu deixar a presidente da OCB. Fui procurado por um líder paranaense chamado Brasílio Araújo Neto, que era presidente da Sociedade Rural do Paraná, um brilhante agrônomo que tinha assistido nos Estados Unidos o Farm Progress Show, uma feira dinâmica da agricultura. Veio me propor para fazer essa feira no Brasil junto com a OCB, com as cooperativas brasileiras. O que era a feira dinâmica? Não era mais uma feira com um trator em cima da plataforma, uma mocinha bonita com saia, mini saia, bota e chapéu mostrando o fôlego do trator. Era a máquina operando, para o produtor rural ver a máquina operando e escolher a que fosse melhor para ele. E eu, em Brasília, eu não posso aceitar, porque daqui a 2 meses eu deixo a OCB. Não posso criar um programa para o ano que vem, em 2 meses. Procuro o Pedro Camargo Neto, que tem sido eleito presidente da Rural Brasileira em São Paulo, e faz com ele essa trabalho. Procurou o Pedro, Pedro foi generoso, topou na mesma hora, montou a parceria, só que uma parceria sem dinheiro, não tinha dinheiro. O Pedro usou a marca da Rural e apoiou o Banco do Brasil, mas a primeira feira que o Brasil fez foi em 92, na fazenda dele no Paraná, em Londrina, no Paraná. Um esforço muito grande, uma luta enorme, e o resultado financeiro não foi grande coisa. Em 93, era a segunda versão, eu já era presidente da Rural Brasileira, em Uberaba, junto à ABCZ. Mas também foi uma feira pequena, sem resultado financeiro muito grande. Aí, então, aconteceram 3 fatos concomitantes. Em 93, eu fui eleito presidente da Sociedade Rural Brasileira, no lugar do Pedro Camargo. E secretário também da Agricultura. Pois é. Estamos vendo até algumas imagens aqui da AgriShow deste ano. Fui eleito presidente da Rural Brasileira e criamos a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, que foi presidida pelo Ney Bittencourt Araújo, então presidente da Agroceres. E eu era vice-presidente da ABAG e tocava as 2 da Rural Brasileira. Mas, em agosto de 93, fui convidada para ser secretário de Agricultura de São Paulo. E aceitei. Deixei a Rural, o Pedro, que era vice-presidente, voltou à presidência e eu vim assumir a Secretaria de Agricultura de São Paulo. Chamei o Ney Bittencourt, presidente da nova ABAG, era coisa nova. Eu falei, Ney, o Brasil propôs fazer uma feira, quando eu era presidente da OCB, vamos fazer agora essa feira em São Paulo, tendo a ABAG como organizadora. E o governo de São Paulo cede para você a Estação Experimental de Ribeirão Preto, porque ela tem estrada boa, tem aeroporto bom, tem voo toda hora, tem hotel, restaurante, tem uma cidade com uma estrutura muito boa, e a capital do agronegócio brasileiro mesmo, fazer um AgriShow lá. Eu cedo a Estação Experimental e você faz a feira que não tem dinheiro nem flexibilidade para tocar o processo. O Ney topou. Chamam outras entidades como a IMAC, a Anfávia, a Rural Brasileira e outras entidades de classe para criar um conselho e criar a AgriShow. Fizemos um acordo, um convênio, e a coisa andou muito bem. Infelizmente, o Brasílio ficou fora, porque esse conselho convocado pela lei escolheu uma outra empresa para organizar a AgriShow lá de Ribeirão Preto mesmo. E a feira foi um sucesso. Foi feita em 1995, a primeira feira da AgriShow, perdão, em 94, a primeira feira da AgriShow, e foi um sucesso extraordinário, extraordinário. E isso foi, então, eu diria que até agora tem 2 figuras primordiais para a AgriShow. Brasílio, que deu a ideia, e Ney, que fez a primeira AgriShow. Eu deixei a Secretaria de Agricultura, logo depois do começo da AgriShow, em 94, em maio de 94, deixei a Secretaria de Agricultura e a AgriShow, por circunstâncias inexplicáveis algumas, ou por desastres normais. A segunda-feira foi em 95, foi uma tragédia. Deu prejuízo. Tinha dado prejuízo. Tinha dado um baita lucro no primeiro ano, 94, deu prejuízo em 95. A feira quase acabou. Quase acabou.
E aí, o Ney sofreu muito, porque as dívidas acumuladas pela Grishow, ele era o responsável. O presidente da feira, toda hora tinha gente pedindo para pagar a conta lá, e a Grishow não tinha dinheiro, e ele pagava a conta do dinheiro dele. Foi uma coisa horrível para todo mundo esse processo aí. Eu estava fora, eu não era mais, era presidente rural brasileira. Quando foi em outubro de 1995, o Sérgio Magalhães, presidente da ABIMAC, convocou uma reunião na ABIMAC, a qual fomos, o Ney, eu e outras entidades da Grishow. O próprio secretário de Agricultura da época era o Antônio Cabreira Mano Filho, um bom amigo, um bom companheiro. E o Sérgio Magalhães disse o seguinte: olha, gente, a ABIMAC quer assumir a Grishow. Assumimos todas as dívidas, tudo, mas queremos a Grishow para nós. Ficamos com 80% da feira e 20% para as entidades atuais, que eram a ABIMAC, a Anfávia, Rural Brasileira, a BAG, a ANDA, a ANDA, a ANDEF e as instituições ligadas ao agronegócio brasileiro. Mas, disse o Sérgio, com uma condição: o Ney tem que sair e o Roberto tem que assumir a presidência da Grishow. Eu não aceitei na hora, porque o Ney era um grande amigo meu, eu achava que era aquela coisa muito chata, mas o Ney pediu uma interrupção da reunião, fomos a uma sala à parte e falei: Roberto, pelo amor de Deus, aceita esse negócio, porque você me alivia. Hoje eu estou pressionado de todo lado para pagar a conta da Grishow, que eu não tenho como pagar, a Grishow não tem dinheiro. O Sérgio assume esse negócio, ficamos resolvidos com o problema. Então, voltamos para a reunião, e eu assumi a presidência da Grishow para a Grishow de 1996. Tinha uma dívida de R$1 milhão naquele tempo, né? Eu fui a Brasília no dia seguinte com o Cristiano Simon, que era o tesoureiro da Grishow, presidente da ANDEF. Lá levantamos R$500 mil com o Ministério da Agricultura, que era o Eduardo Andrade Vieira, e mais R$500 mil com o Banco do Brasil. Então, em um dia, arrumamos R$1 milhão que tinha de dívida, salvamos a Grishow e colocamos ele em marcha. Então, em 96, a Grishow foi um sucesso espetacular. Devo aqui deixar muito claro o seguinte: as empresas da ABIMAC, que eram a Jumil de Batatais, a Jacto de Shimura, a Marquesan Tatu de Matão e a Baldan de Matão, e mais o Casale de São Carlos, 5 principais, mas todas as demais entidades compraram, entre aspas, a feira com um grande entusiasmo, as máquinas agrícolas também, os tratores da Anfávia, e a feira explodiu, foi um sucesso muito grande em 1996, foi a terceira exemplo. Então, sucesso 94, desastre 95, sucesso 96. Aí eu deixei a presidência, a feira ficou funcionando e hoje ela funciona muito bem. Então eu diria para vocês, quero falar 2 coisas para vocês aqui. Guga, muito obrigado pela pergunta. Primeiro, que a feira tem 3 grandes heróis. Brasília Araújo Neto, que trouxe a ideia para o Brasil. Ney Bittencourt, que é o que resolveu feira. E Sérgio Magalhães, que salvou a Grishow pela ABIMAC, assumindo o controle da ABIMAC da feira. Se é um comentário aqui, preciso reconhecer os heróis. E para mim esses 3 são os grandes heróis da Grishow. Mas tem um segundo comentário que eu quero fazer, que é o seguinte: a Grishow trouxe um avanço extraordinário para o agro brasileiro em 2 questões. Primeiro, era uma feira dinâmica. Então os agricultores viam as máquinas operando, podiam escolher aquela máquina que era melhor para eles. Que é como a gente está vendo aqui nas imagens. Exatamente. O tipo de solo que ele queria, a cultura que ele queria, ele via a máquina operando e ele comprava aquela que é melhor para ele. E era muito mais certo a compra, não comprava na dúvida, comprava com certeza aquele processo. O que aconteceu com esse fato? As indústrias de máquinas agrícolas trataram de melhorar a tecnologia que elas tinham na suspensão das máquinas. Antes da Grishow, Guga, viu, Renato? Antes da Grishow, uma máquina lançada no Brasil, 5, 6, 10 anos depois lançada nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Alemanha. A Grishow mostrou à indústria de máquinas agrícolas que o Brasil era um mercado muito grande e precisava investir em tecnologia das indústrias. Então elas investiram espetacularmente. E as indústrias que investiram em tecnologia, em padrões novos, passaram a ter uma condição muito melhor. Sobreviveram e cresceram. As que não investiram morreram no meio do caminho. Isso tem uma importância capital, vou dizer, o resultado desse negócio aí. Antes da Grishow, uma colhedeira que era lançada aqui no Brasil 5 anos depois de lançar nos Estados Unidos ou na Austrália, desperdiçava 4, 5, 6% da produção de grãos. Porque não coletava os grãos dele, batia, aquele esparramava no chão, perdia 5, 6% da produção. As máquinas novas criadas pela indústria de transformação após a Grishow, desperdiçam 1%.
Então, a produtividade não aumentou, mas a colheita aumentou 4%. Muitas vezes é o lucro do produtor rural. 4%, 5% é a diferença que faz o lucro do produtor rural. Com uma condição. As empresas multinacionais que produzem máquinas aqui no Brasil passaram a lançar as máquinas aqui simultaneamente nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, e muitas vezes antes aqui do que nos outros países, porque perceberam o tamanho do mercado. Então, esse ponto é importantíssimo na história do agro brasileiro, do agronegócio brasileiro. A indústria de máquinas agrícolas deu um salto de qualidade extraordinário. Segundo ponto, percebemos, todos nós, a indústria e nós produtores rurais, nosso parque motomecanizado era velho, as máquinas eram antigas, cheias de defeitos técnicos, né? Não tinha peça de reposição. E aí fomos ao governo, e aqui o reconhecimento ao ministro Pratinho de Moraes, ministro da Agricultura no governo Fernando Henrique Cardoso, e propusemos a criação do Moderfrota, o programa de financiamento de máquinas agrícolas, com juro barato e volume de recursos muito grande. Foi feito esse programa, que até hoje existe ainda, né? Logo em seguida, e os produtores rurais pudemos trocar nossas máquinas velhas por máquinas novas com prazo longo, 5, 6, 7, 10 anos para pagar e um juro barato. Então, nós reformamos completamente o nosso parque motomecanizado. Então, isso produziu um enorme resultado tecnológico para a agricultura brasileira. Esses dois pontos, a indústria evoluiu tecnicamente e o agricultor evoluiu economicamente, mecanicamente, fizeram da AgriShow um ponto de inflexão no agronegócio brasileiro. Então, mais uma vez, Brasílio, obrigado por trazer a ideia. Ney, obrigado por tocar para o projeto. Sérgio, obrigado por ressuscitar a AgriShow e permitir a ela um sucesso muito grande a partir das máquinas agrícolas filiadas à BIMAC. Agora, professor Roberto Rodrigues, com tudo isso que o senhor fala, demonstra da AgriShow, inclusive a própria Rede Alesp, nós estivemos lá com nossos repórteres cobrindo a AgriShow esse ano, mostra a dimensão da importância de São Paulo, não só no Brasil, mas para todo mundo. O que o senhor viu de mais moderno? O que mais encantou os olhos? O senhor que ministrou a aula magna agora na abertura da 30ª AgriShow. Em primeiro lugar... E eu gostaria depois que o senhor falasse dessa questão do protagonismo de São Paulo. Então, em primeiro lugar, vou começar com isso, Renata. Em primeiro lugar, perdão, a partir da AgriShow surgiram muitas outras feiras dinâmicas do Brasil inteirinho. A primeira foi no Paraná, em Cascavel, em que uma grande cooperativa criou uma AgriShow chamada Copavel, lá em Cascavel. Depois, o Rio Grande do Sul, outra cooperativa, Cotrijal, criou uma AgriShow em Nometoc, no Rio Grande do Sul. Rio Verde, Goiás, Comigo, criou uma outra AgriShow. Depois surgiram AgriShows em outras regiões do Cerrado, como Lucas do Rio Verde, até mesmo na área do Agreste nordestino, está me faltando aqui o nome da cidade agora, mas daqui a pouco eu lembro, que é um produtor de frutas. São Francisco? Não, ao lado de Juazeiro. Petrolina. Petrolina, uma grande feira petrolina. Depois, também em Luiz Eduardo Magalhães. Então, surgiram outras AgriShows replicando o Ribeirão Preto. Isso foi um sucesso, porque permitiu a todos os produtores de qualquer estado do país ter acesso à máquina mais nova. Todo mundo tem que ir para Ribeirão Preto, agora tem que ir no seu estado uma feira diferente. Então, isso foi um ponto fundamental para a mudança da agricultura brasileira. Agora, você pergunta o que tem de grande novidade nesse ano. O que enche os olhos? Bom, eu diria que tem uma quantidade muito grande de novidade, porque cada ano as indústrias lançam equipamentos novos, mas esse ano tem 3 pontos que me chamaram muita atenção. Primeiro, é o fato de que tratores agrícolas começam a ser tocados com etanol de cana de milho. Isso é uma revolução. Vamos deixar usar petróleo importado, que é o diesel, para usar álcool produzido aqui no Brasil nas nossas máquinas. Nós vamos produzir o que vai tocar a nossa máquina e vão tocar a nossa produção. Então, é um círculo virtuoso, maravilhoso. Máquinas tocadas com etanol e com biodiesel também, que também é fabricado aqui no Brasil. O segundo ponto é a inteligência artificial. O que está sendo usado hoje na gestão das fazendas brasileiras. E equipamentos novos, drones, que são tocados do laboratório, do escritório. Tratores são tocados no escritório também hoje em dia no Brasil. É uma coisa, o que a inteligência artificial está fazendo em matéria de inovação tecnológica e, portanto, acesso à tecnologia para todo mundo, espetacular. E aqui,
um parênteses. Cada vez mais, Renata, as cooperativas agropecuárias têm o papel mais relevante a jogar. Porque as grandes máquinas agrícolas vendem equipes, vendem frotas para os grandes produtores rurais, já com antena, com a torre de comunicação, para que haja a transição direta entre o escritório e a máquina. Mas o pequeno produtor não tem dinheiro para fazer isso aí. Mas a cooperativa pode fazer. Então, as pessoas já fazem isso hoje, já tem antenas de cooperativas servindo pequeno produtor, todo mundo fica igual em termos de oportunidades. Então, é importantíssimo. Então, máquinas a álcool, inteligência artificial. Terceiro, agricultura familiar. Tem um galpão na AgriShow, criado pelo Chico Maturo, foi presidente até o ano passado da AgriShow, agricultura familiar. Esse ano, esse galpão vendeu 2 milhões de reais, tudo pequenininho, produz derivados de leite, queijo, laticínios em geral, bebidas como cachaça, vinhos, licores, derivados de carne, de porco, de frango, de gado. Olha, uma coisa maravilhosa, fiquei encantado de ver a agricultura familiar se desenvolvendo tão bem dentro da AgriShow. Então, são inovações que todo ano aparecem, que enchem de orgulho a todos nós, principalmente aquele que tem uma certa... Acho que a AgriShow é meio filho meu, então eu tenho uma alegria enorme de ver um filho tão bonito crescendo tão livremente no país. Agora, professor, dessas inovações, né, que a feira apresentou, o que mais chamou a atenção, né? E aí, se o senhor também quiser fazer um retrospecto dos anos, o senhor falou muito, né, dos lançamentos conjuntos de máquina, né, mesmo tempo no Brasil, na Europa. Quais as evoluções que o senhor viu durante esses anos e o que mais chamou a atenção nessa última edição? Olha, você pode dizer que a mais importante é o processo tecnológico, o avanço tecnológico, né? Hoje, uma colhedeira de soja, Guga, sendo uma colhedeira de soja, o operador já não deixa você entrar de sapato. Vamos tirar o sapato para entrar, porque a cabine é uma sala com 3, 4 computadores de bordo, tudo ligado do satélite artificial em antenas, então é um processo de uma dinâmica tecnológica impressionante. As máquinas, tratores também, tudo com GPS. Alta precisão. Alta precisão, uma coisa de muita precisão. Mas eu acho que o tema mais relevante, Guga, é o conjunto da obra na direção de um tema central: sustentabilidade. Tudo é feito para gastar menos combustível, menos defensivo, menos insumo, menos água, tudo fazer para ter um custo menor e mais sustentável para o produtor rural. Isso é a base do progresso da AgriShow, mostrar sustentabilidade crescente e permanente no processo de inovação tecnológica. Agora, professor, vamos falar um pouquinho sobre a COP30. Entre os desafios, a gente já adiantou um, que é o senhor como gestor desse fundo milionário que vai levantar a Embrapa, mas também tem o da COP30, que vai acontecer no segundo semestre, em novembro, em Belém, quando todas as nações estarão aqui sediadas, em Belém, no Pará, para estar tratando dessa questão da sustentabilidade de todo o meio ambiente. E o senhor foi definido pelo embaixador André Lago para ser o porta-voz do agro para a COP30. O que o senhor já está preparando? Bom, primeiro só uma pequena observação, Renata. O Fundo de Apoio à Tecnologia não é só para a Embrapa, é para toda a pesquisa brasileira. Sim, para toda a pesquisa. Universidades, etc. Agora, só eu fui rápida aqui demais. Antes, vamos ver um VT da COP30 aqui. Tá bom. Que vai discutir temas cada vez mais complexos do mundo, como a questão da produção rural sustentável, a descarbonização, matriz energética e coisas da natureza. E vai ser na Amazônia. Mas não pode ser a COP da floresta. Tem que ser a COP da sustentabilidade. E nós precisamos usar em termos de melhor do que ninguém tem no mundo, a melhor coisa que tem no mundo e que nós temos para mostrar na COP. Um dos temas principais é a questão da energia renovável, dos biocombustíveis. Uma coisa espetacular. Etanol de cana, de milho, biodiesel de soja, de sebo bovino, de óleo de palma, que dá na Amazônia. São modelos espetaculares que o mundo inteiro copiar, seguir e melhorar a matriz energética. Professor, qual a tarefa mais difícil do fundo agora de estar fazendo a ponte entre o agro e a COP30? Essa eu acho que é a mais difícil, né? Mas eu quero dizer o seguinte,
eu sou um grande admirador, respeito profundamente o embaixador André Corrêa do Lago, de modo que quando ele me fez esse convite, eu fiquei surpreso, honrado e triste, porque é muita responsabilidade. E o papel que tem a julgar é levar a ele as informações sobre o agro com a seguinte característica. Ele é o presidente da COP, ele não é presidente do Brasil na COP, ele é presidente da COP mundial. Então ele não pode defender o agro brasileiro. Ele quer que o agro brasileiro seja importante para o mundo. Isso é que ele tem que mostrar para ele lá. Então é nesse caminho que eu estou envolvido agora, Renata, com 2 ou 3 pontos-chave. Primeiro, nós temos que ter uma narrativa, mostrar ao mundo o que nós fizemos até agora, com sustentabilidade, seja redução de emissões de gás de efeito estufa, seja sequestro de carbono, uma agricultura de precisão, tudo que foi feito até agora com um resultado espetacular, mostrar com números e dados claros para que haja uma informação verdadeira e precisa em relação ao que o Brasil fez e que possa ser replicado no mundo tropical e que se beneficie o mundo gerando alimento, energia e fibras para o mundo inteiro. Então tem que mostrar esse lado. A primeira coisa é essa narrativa. Para isso, eu criei um grupo de trabalho, que se reúne essa semana pela primeira vez aqui em São Paulo, das diferentes entidades de classe, para buscar a agenda comum entre todas as entidades. Muitas vezes pode ser que o que interessa para o produtor de algodão não seja o produtor de carne, mas o que serve para os dois vai ser colocado numa agenda comum. Tá? É criar essa narrativa de uma forma o mais unânime possível em relação ao setor privado. Não é trivial, mas vamos tentar fazer essa grande harmonização de interesses. Feito isso, nós temos que dar essa narrativa a continuar. Nós não paramos, o Brasil continuará, então vem a demonstração do que vai ser feito para frente, em termos de sustentabilidade, de produtividade tecnicamente recomendada. Mas aí, nós temos que vender essa mensagem ao governo brasileiro, porque o governo brasileiro tem que transformar isso na mensagem dele, governo brasileiro. E não é também uma coisa fácil, porque o governo não é uma coisa única, né? Tudo bem, seguramente o Ministério da Agricultura vai apoiar, talvez outro Ministério da Desenvolvimento Agrário também, da Pesca, mas o meio ambiente vai apoiar, o Itamaraty vai ter, então tem que convencer, então tem que ter muita argumentação sólida para poder mostrar para o governo que nós estamos no caminho certo. Depois que conseguirmos harmonizar a agenda, convencer o governo, isso tem que ser encaminhado então ao presidente da COP para ser o discurso a ser oferecido ao mundo inteiro. Então essa é a parte, digamos, oficial, que quem faz os acordos é o governo, são os governos dos diversos países. Mas na COP tem a coisa privada também, né? As instituições de classe vão todas lá fazer exposições, mostrar, e também tem a turma que é contrária, que vem lá de interesses internacionais, ou até ONGs brasileiras que são financiadas por interesses internacionais, que vão lá para desmanchar a imagem que nós temos. Então tem um trabalho adicional que não é meu, né? Mas é de todo mundo brasileiro que vai à COP, de mostrar a verdade. E essa verdade implica, eventualmente, na necessidade de reconhecer que tem coisa para ser feita. Por exemplo, desmatamento ilegal é inaceitável. Não quero desmatamento ilegal, não aceito desmatamento ilegal. Invasão de terra é ilegal, não quero. Queima de floresta, não pode, é ilegal. Garimpo clandestino, tudo que for ilegal, nós temos que assumir que tem, mas nós vamos combater duramente daqui para frente, como já tem acontecido no governo atual. Então, na verdade, é uma missão difícil, tem 3 temas: harmonizar os interesses das cadeias produtivas, convencer o governo nesse processo e demonstrar ao mundo inteiro que o caminho certo para o mundo todo é esse. Google. Professor, é importante, né, essas discussões da COP30, e aí como é que o senhor vê, né, posição do Brasil em relação ao mundo, né, como é que as ideias são convergentes, como é que o senhor analisa isso? Então, Guga, eu não quero estar com a boca torta pelo uso do cachimbo, tá certo? Mas eu acredito que nós temos que eliminar aqueles fantasmas anunciados aqui, né? Segurança alimentar, transição energética, mudança climática, desigualdade social. São 4 fantasmas que afetam a democracia e a paz mundial. E eu estou convencido que é o agro tropical que vai fazer isso. Então, nós temos que mostrar isso na COP, da tua pergunta. Temos que mostrar, olha, nós temos que matar o que afeta a paz no mundo inteiro
com a agricultura tropical funcionando, e o Brasil é um paradigma importante nesse processo. Então a ideia é que o Brasil, mostrando o que faz e convencendo os parceiros tropicais a fazerem a mesma coisa, nós levaremos uma melhoria planetária. E o que o André Correia do Lago quer, o embaixador presidente da COP quer, não é mais uma discussão, mais um acordo, não, quer implementar discussões que são feitas. E essa implementação depende de dinheiro. E ele pretende, portanto, com sua competência técnica, convencer os países ricos a financiar essas mudanças nos países periféricos ou tropicais, com a tecnologia que nós vamos aqui. Então a ideia do Brasil é ser uma referência tropical numa agricultura diferente. Nós tivemos até os anos 80, século passado, a agricultura do mundo é temperada, que é ali que está a agricultura desenvolvida. A tropical é recente, mas dominou o mundo. Então isso tem que ser mostrado para que o Brasil tenha esse papel protagônico, ajudando o mundo, não é ajudar o Brasil, ajudando o mundo a ter condições de desenvolvimento equilibrado. Professor Roberto, nos 190 anos da Alesp, o que significa a Alesp para o agro e o agro paulista para o mundo? Essa pergunta é gostosa de responder. Obrigado pela pergunta. Eu vou fazer um salto anterior, Renata, dizendo o seguinte. Hoje, no Congresso Nacional, em Brasília, tem uma frente parlamentar agropecuária com mais de 300 senadores, deputados e senadores, mais de 300, que, portanto, é a maioria do Congresso, que tem sido o nosso grande guardião do agronegócio brasileiro na direção da agricultura tropical sustentável, rebanhos sustentáveis, controle de carbono em todas as áreas produtivas. O avanço na questão institucional legal em Brasília tem sido fundamentalmente defendida pela Frente Parlamentar Agropecuária. Tem sido um aliado extraordinário da agricultura brasileira. Eu vejo a Alesp com a mesma condição na dimensão estadual. A Alesp tem hoje muitos deputados estaduais, brilhantes defensores do agronegócio, que têm trabalhado para criar o marco institucional que permita ao agronegócio paulista ser a locomotiva do agronegócio nacional. Então, estamos olhando a Alesp com esse olhar favorável e de simpatia. Vamos juntos. O Brasil tem que ser o campeão mundial da segurança alimentar. E, portanto, tem que ser o campeão mundial da paz, porque não haverá paz onde houver fome. Se alimentarmos o mundo, teremos paz do mundo, e quem vai fazer isso são as instituições. As instituições são definidas no parlamento. O senhor acredita nisso, na paz com a segurança alimentar? Não é que eu acredito, não há a menor dúvida. Um país com fome é um país sem paz, tem guerra. Você vê migrações no mundo inteiro. O que aconteceu na Primavera Árabe, há 10, 12 anos atrás, foi isso aí. Os países não tinham comida, derrubaram os governos. Né? Há 2 anos atrás aconteceu isso com Sri Lanka. O governo não vai ter mais defensiva agrícola, vai ser tudo orgânico. A safra despecou, botaram o governador para fora, perderam para fora. Então, a paz, a economia social e política dependem fundamentalmente do estômago cheio, da população inteira. Guga. Professor, a gente já está caminhando para o finalzinho do nosso programa, então eu gostaria que o senhor deixasse, né, uma mensagem para o nosso telespectador, falando um pouquinho do legado. Qual o legado que o senhor quer deixar para a agricultura do estado de São Paulo e para o Brasil? Guga. Ai. Depois você corta aí. Guga, você me coloca numa posição difícil, porque não sou eu sou apenas um representante do agro. O que o agro quer? O que o agro quer é ter esse protagonismo que eu referi aqui agora. Eu não tenho nenhuma dúvida, e o agro brasileiro pensa da mesma maneira, que o nosso papel na segurança alimentar e energética no mundo é fundamental. É fundamental. E por isso, temos que ter uma estratégia, né, em que a logística, acordos comerciais, tecnologia, apoio ao cooperativismo, às organizações privadas, política pública adequada, com o seguro rural funcionando, todos esses temas, defesa sanitária, que a gente combata pragas e doenças com insumos biológicos, muito mais que insumos químicos, tudo isso que é progresso tecnológico é um horizonte central para o Brasil ser o campeão mundial da segurança alimentar. Então,
O meu sonho é esse. Eu sonho que meus netos e bisnetos possam dizer com orgulho algum dia: nosso avô, nosso bisavô trabalhou junto com o Brasil inteirinho para que o nosso país fosse o campeão mundial da paz. Eu quero ver isso no céu, se Deus permitir. Chega a emocionar, professor. Muito obrigada. Hoje nós tivemos o prazer de receber aqui no Conexão Paulista da Rede Alesp o professor Roberto Rodrigues. Conexão Paulista vai sempre ao ar todas as quintas-feiras. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer recebê-lo. Renata e Guga, eu que agradeço pela oportunidade e o Agro estará sempre à disposição de vocês. Guga, obrigada pela parceria. Obrigado, Renata. Obrigado, professor. Fique sempre com a gente. Toda quinta-feira, às 9 da noite, uma nova entrevista exclusiva aqui na Rede Alesp. Obrigada pela sua companhia.